E vamos falar sobre SAF, negociações que avançam. Então peça você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, que cresce demais. Muito obrigado, graças a você. Não esquece de se inscrever se é novo no canal, porque eu vou falar de Andrea Radrizzani e Evangelos Marinax, italiano e grego, que avançaram nas negociações com o Vasco e você vai entender como. Outras informações, porque temos jogo domingo, diante do Cuiabá. Delegação que vai para o Mato Grosso e volta logo depois da partida, chegando na madrugada de segunda-feira. E aí férias para todo mundo, menos para a direção do Vasco da Gama. Porque a direção do Vasco tem muito trabalho pela frente. Elenco, quem fica, quem sai, treinador. De novo, informação que já trouxe aqui e ratifico, porque hoje falei novamente com uma pessoa muito quente dentro do Vasco da Gama, uma pessoa que está por dentro dos assuntos, que me disse o seguinte: não tem nada de Luiz Castro. Esquece Luiz Castro, não embarca nessa, porque vai ser furada. Valores muito altos, nesse momento não há condições de trazer o treinador, que o Pedrinho gosta muito, mas não teria condição. Pedro Caixinha, Pesolano, são nomes mais acessíveis e de grandes trabalhos, e que o Pedrinho avaliza também. Então, vamos ficar nessa linha de trabalho investigando para trazer para você a melhor informação e não ficar especulando. Bom, sobre os jogadores, alguns já foram dispensados, né? Rojas, Galdames, Rossi. Outros voltam de empréstimo, como Riquelme, Serginho, Figueiredo, e o Vasco vai buscar realocar esses jogadores. Agora, a questão é, no caso do Serginho, é o salário, que é muito alto. Não é fácil negociar com um clube, porque ele tem um alto salário com o Vasco e um contrato maior. Mas algumas dispensas ainda vão acontecer, outros jogadores estão sendo avaliados, mas o Pedrinho, segundo eu soube, ele quer o quanto antes resolver a questão envolvendo o treinador para exatamente começar a tratar do elenco com o treinador à frente desse processo também. Ou seja, Felipe não fica, tá, torcedor? Por mais que você tenha ficado empolgado com a atuação de ontem, mas o Felipe não fica, volta para a função dele, diretor técnico. Bom, vamos falar sobre Evangelos Marinax, o grego bilionário, e o italiano Andrea Radrizzani, também bilionário. Dois interessados e que já trocaram documentações, estão sob um termo de confidencialidade, aquele NDA, que é o termo de confidencialidade dito pelo Pedrinho na última entrevista coletiva, e muita gente não entendeu, falou assim, não tinha ninguém, agora tem 2, 3, 4. Gente, sempre teve interessado no Vasco, mas nesse momento há interessados, e os dois, o grego Evangelos Marinax e também o Andrea Radrizzani, são os dois que estão mais avançados. Perguntei à pessoa hoje que me disse o seguinte, falou, Fábio, se formos analisar quem está mais avançado, eu diria palavras dessa fonte para mim, que os dois estão no mesmo estágio de avanço de negociação, porém cada um com um viés, cada um com uma característica. E aí perguntei para esta minha fonte se o Vasco já trata de valores com eles, porque isso é importante saber. Eu não tenho essa notícia, não tenho essa informação. E a pessoa me disse o seguinte, olha, por enquanto, valores foram tratados da seguinte forma. Contrato atual, quais são os valores que estão no contrato atual, mas o Pedrinho vai mudar. O Pedrinho quer proteger o Vasco da Gama, isso ele já falou, inclusive, na entrevista coletiva. As cláusulas serão de maior proteção. Um exemplo que foi contado para mim, que eu repasso para você. O novo investidor, seja ele o Evangelos Marinax, o Andrea Radrizzani ou qualquer outro que venha a negociar com o Vasco, porque essas negociações não garantem que vão chegar a um denominador comum. Porém, uma tem um detalhezinho que eu vou contar mais à frente que você vai entender quem está mais perto, vamos dizer, de caminhar num sucesso com o Vasco. Há um investimento de 20 milhões para poder tocar o CT. Quando? Qual é a data? Perfeito. Estabelece uma data. Até 30 de junho, esse investimento tem que ser feito e com esses 20 milhões, isso. E o sócio, o Vasco da Gama, irá vistoriar, irá cobrar o sócio investidor. Ponto. Outra cláusula, que é de proteção ao Vasco da Gama.
O novo investidor chega e monta um time espetacular. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Bellingham, beleza. Gastou 30 bilhões, montou um time, ganhou tudo. Mas daqui a 3 anos ele vai embora. E aí? O contrato está firmado de 5 anos com esses caras. Quem arca com esse valor? Porque quem arcava era ele. Mas ele foi embora. E se ele rompeu o contrato? Devolve a cota que ele tinha sob o seu domínio? Isso o Pedrinho não quer. Que é exatamente, e por isso você pode entender, a cláusula de: se a 777 não fizesse o aporte, o Vasco integralizava com R$1.000 e pegava de volta. Mas todo o prejuízo causado, que é o que o Pedrinho vem falando constantemente, quem assumiria era o Vasco. Então qual seria o prejuízo? Montou um time bilionário, 3 anos de conquistas, mas ele enjoou do brinquedo e foi embora. E deixou o time bilionário para o Vasco pagar sem nenhuma condição. Então assim, cláusulas de proteção exatamente para evitar saídas ou problemas futuros em que o Vasco associativo, sendo sócio da SAF, tenha que responder. Então assim, gente, para que vocês possam entender, uma negociação como essa, ela não é da noite para o dia, ela vai demorar muito tempo. Os contatos seguem sendo feitos. Segundo essa pessoa me disse, não houve nenhum contato no Rio de Janeiro nesta semana, não houve nenhum fato novo, porque as pessoas estão na Europa. O Grego é representado pelo Giuliano Bertolucci, que é um interlocutor. Inclusive, essa notícia foi trazida pelo Jorge Nicola e confirmada por essa pessoa, que me passou hoje alguns outros detalhes. E o Vasco está buscando calçar nessa negociação, ficar protegido para não ter problemas no futuro. Isso significa que o Vasco vai impor condições dificílimas de negociar? Não. No entanto, a negociação com o Evangelos Marinax, que ainda está caminhando, assim como o Andrea Radrizzani, paralelas, essas negociações, essas trocas de informações, a negociação com o Grego anima a diretoria do Pedrinho, por alguns detalhes. Edu Gaspar vai ser o CEO do grupo, que já tem o Olympiacos, o Nottingham Forest e o Rio Ave. Então, assim, entender que o Vasco vai fazer parte de um portfólio e que esse bilionário, que tem a fortuna avaliada em 22 bilhões de reais do ramo marítimo, ele tem como interesse tornar os clubes que ele tem como propriedade, apesar de ele não gostar de dizer isso, na entrevista à Sky Sports ele falou exatamente sobre isso, tornar o Big Four, Big Five, Big Six, dependendo do país, no caso do Nottingham Forest, ele quer tornar os 6 maiores da Premier League. No caso do Vasco, o Vasco já é um dos 5 maiores em torcida, é questão de entrar no hall de top 3 de investimento de time para brigar por títulos. Porém, isso demanda tempo. As negociações avançam. O fato de Edu Gaspar estar nesse grupo, uma pessoa muito séria, ele ainda tem alguns compromissos com o Arsenal e em breve ele vai ser anunciado oficialmente, vai tomar conta, mas já está ambientando dessas negociações. Isso anima a diretoria do Vasco da Gama, porque o Edu Gaspar é um cara acima de qualquer suspeita. Porque é o Edu Gaspar, que vai trabalhar junto ao Vasco, mas não dentro do Vasco, pelo menos essa é a ideia. Perguntei à pessoa se, em caso de negociação, ter um desfecho positivo com o grupo do Grego Evangelos Marinax, o Vasco será o único clube no Brasil? Não soube me responder. Isso ainda não chegou a ser tratado. Eu lembro que quando a 777, o Osório falava muito isso, o Vasco vai ser a flagship, vai ser a bandeira deles da América do Sul. Se tiver outros clubes, eles vão ter investimentos menores. Isso vai acontecer também com o Grego. Enfim, muitas negociações em andamento. As duas estão mais avançadas. Fábio, vai fechar semana que vem, vai ser presente de Natal. Muito difícil, porque há muitas informações para serem tratadas, reuniões presenciais que ainda não aconteceram. E até perguntei para essa pessoa se ontem teve algum fato novo. Ele falou assim, só se alguém está dando uma calça arriada no presidente. Então vamos aguardar. Torcedor, muito obrigado pelo seu carinho, hein? Vocês fazem toda a diferença no canal Fanático Vascaíno porque ele é seu e é feito com todo amor, com todo carinho para nós que somos vascaínos. E só para não esquecer, jogo com o Cuiabá domingo. Paulo Henrique e Lucas Piton estão de férias, suspensos, não viajam com a delegação. Amanhã é o último treinamento para eles, talvez sábado, né, o recreativo, e aí já seguem de férias. O Vasco vai se reapresentar
um pouco antes, vai cortar um pouco das férias, né? Provavelmente ali entre Natal e Ano Novo, ou logo no dia 2 de janeiro, vai perder alguns dias, que vai compensar mais à frente, porque o Campeonato Brasileiro vai entrar numa fase nessa temporada que ele vai iniciar final de março, né? Por conta do Super Mundial de Clubes, enfim, o calendário vai ser mais apertado. É isso, torcedor, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e amanhã eu espero vocês. Então é isso aí, torcedor vascaíno, muita animação entre os torcedores do Vasco com essas possibilidades aí de negociação com o grego e com o italiano, né? Avançando muito as negociações com esses investidores. Creio que ainda não deve ser nesse final de ano, que já deve ter uma SAF assinada, porque tem muita papelada ainda que o Pedrinho está analisando todas as situações para não cometer erros que foram cometidos no passado do Vasco, né, com a 777. Está tudo sendo tomado, todas as providências, todas as precauções, está tudo sob controle do Pedrinho para uma venda tranquila do Vasco, né, dessa SAF, para não cometer erros, que é primordial saber disso, para vir um investimento certo, justo e que faça um Vasco vitorioso novamente. O problema de assinar já agora, né, para ser um presente de Natal para os vascaínos, é porque ainda tem muita papelada para ser vista, analisada. Então provavelmente no início de 2025 já deveremos ter a nova SAF do Vasco. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo a mais vascaíno.